Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no quarto e último episódio da introdução e hoje estudaremos Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Muita coisa legal para a gente aprender, porque conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, vai vendo que tem muita coisa de Sócrates, tem muita coisa de Platão, né? Então, para a gente compreender melhor, especialmente as bases do Evangelho, as bases do ensinamento de Jesus, a gente tem que compreender Sócrates e Platão. Então, sem demora, vamos lá. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina ariu a ele dessa seita, e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal que sucedeu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Perceba que nada é por acaso no universo, né? Deus não joga dados, como dizia o nosso querido da Lingona, né? Nosso querido Albert Einstein. E tudo isso teve começo com Sócrates e Platão. Não é que Jesus estava seguindo essa ou aquela linha de pensamento, mas é que, enfim, a defesa do ser humano e as ideias que giram em torno disso não é exclusividade de um ou de outro espírito, e sim da humanidade. Mas vamos para o texto. Vamos lá. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou, pelo menos, nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado, pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo, para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, dá-ermos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela. Nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ademais, trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provaram que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Ah, que coisa boa, essa introdução já está linda demais, né? Então Sócrates ousava falar, né, do existir um Deus só, lembrando, né, que ele era grego, que tinha aí o panteão de deuses e tudo mais, então era maluco, né? E por isso ele foi condenado, tomou cicuta, né? Mas não é porque ele quis, não, mas ele foi condenado a isso, porque realmente ele tinha aí essa ideia mais iluminada da época. E assim como Jesus, ele não escreveu nada, mas seu discípulo Platão escreveu.
Então vamos para os estudos. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. 1. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnado, e recordando seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar nele. Bonito isso, né? Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Além disso, a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo, a que aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual, para encarnar, e da sua volta a esse mesmo mundo, após a morte, finalmente, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Olha que interessante, então, segundo o próprio Sócrates, a alma já existia, portanto, estamos falando praticamente de reencarnação. Ela não era criada no momento da existência terrestre, como as religiões cristãs afirmam, e sim ela pré-existia. É mais de acordo com o que a gente tem aí na doutrina espírita. Segundo, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão por sua natureza sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tem de as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o espiritismo. Nossa, gente, que lindo isso, né? Fiquei assim, pasmo, você vê. Ele está falando sobre não materialismo, está falando sobre espiritualismo, de uma maneira muito clara, e dos valores espirituais. Não podia ser mais espírita possível, né? Muito interessante. Terceiro, enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, ou seja, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que com ele impossível se nos torna ser ajuizados nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma. Ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito é esperá-lo, com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não lhes afigura de modo nenhum temível. Está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. Esse trechinho está no Céu e Inferno. Interessante, né? Me fez lembrar muito meu querido amigo Uraí Barroso, que sempre exercita, né, na nossa casa espírita, o GEOL, na Academia da Felicidade, o VVM, você vai morrer. Os filósofos, os sábios estavam o tempo todo exercitando o morrer, porque consideravam que era a única maneira de alcançar a sabedoria de verdade, né? Isso é bonito demais, gente. Quarto, a alma impura nesse estado se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e material. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares
onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito, qual mostra o Espiritismo nas evocações. Mais ainda, no tópico acima se diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Outra coisa não diz o Espiritismo, acrescentando apenas que a alma, que boas resoluções tomou na erraticidade, que possui conhecimentos adquiridos, traz, ao renascer, menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência lhe marca um progresso intelectual e moral. Gente, não é de arrepiar aí, faz referência, né, do Céu e Inferno na segunda parte, que são os exemplos das comunicações de espíritos felizes, infelizes, suicidas, etc. e tal. Mas, gente, essa definição é praticamente uma narração do que seja o espiritismo. Você sabia disso? Né? Que coisa maravilhosa, gente. É encantador. Praticamente explicou a doutrina espírita bem rapidinho. Vamos lá, item 5. Após a nossa morte, o gênio, daimon ou demônio, demônio não é capeta não, é um gênio, tá? Você vê como é que as coisas são distorcidas. Sai, demônio! Se alguém me chamar demônio, eu vou achar um elogio, porque eu serei um gênio, um sábio. É daí que vem a palavra, gente. Daimon, né? Não é de capeta, de cramunhão, de virazói, nada disso. Após a nossa morte, o gênio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos para o Hades, para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida e em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Olha que interessante. Pra você ter uma ideia, um pouquinho de história, mas muito de leve, o inferno cristão que inventaram, porque sim, foi inventado, foi copiado do Hades, que é o, digamos assim, não dá nem para falar que era o inferno grego, né? Assiste Hércules da Disney, você vai entender o que eu tô falando. E aí, assim, é um submundo, digamos assim, ficava debaixo da terra, né? E tinha aí o barqueiro, o rio Carão, blá blá blá, um monte de simbolismo que Dante se apropriou absurdamente para escrever a Divina Comédia. E aí a Igreja Católica viu a oportunidade de dizer que essa Divina Comédia é realidade. Na verdade, era uma tremenda de uma crítica política da época. Dante botava os inimigos sempre nos círculos infernais lá. Foi Dante que criou essa imagem do inferno. E eu te convido a ler a Divina Comédia, que é um barato. Ela é dividida em 3 partes. O inferno, o purgatório e o céu. O inferno é maior. É muito legal, muito divertido de ler. O purgatório é um purgante e o céu é um horror. Uma coisa da leitura empaca. Nossa, horrível. Então, assim, a coisa quente, divertidíssima, é realmente o inferno. Então, leia, que você vai entender mais ou menos. E aí, esse submundo, né, que fala assim, após a sua morte, o seu anjo guardião, chamado demônio, né, na verdade é o seu anjo guardião, leva você para o Hades para ser julgado. E depois de estar no Hades, vai reencarnar, né? São reconduzidas essa vida em múltiplos e longos períodos. Ele estava falando de reencarnação. Sócrates, hein? E aí, para quem fala, porque reencarnação é uma invenção do espiritismo, então, deixa eu te contar uma coisa. A crença da reencarnação é a maioria das religiões do planeta Terra. Para você que acha que o cristianismo é a maior religião, é melhor se informar. Não tem nada de maior religião, não. Então, as maiores religiões são reencarnacionistas, isso vem muito antes de Jesus, vem muito antes de Sócrates, ele também não formulou isso do nada, que a gente preste atenção nessas coisas e sai da bolha, né? Sai da caixinha
que nos colocam e nos colocaram para a gente prestar atenção no que é o mundo muito tempo antes da gente, né? Vamos estudar história, meu povo, não fica na Bíblia, é a palavra de Deus, que não é não, tá? Então, desculpa aí desapontar aí. Obrigado, de nada, vai lá. O sexto, os demônios ocupam um espaço que separa o céu da terra. Constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Lembrando que estamos falando de demônios, estamos falando dos espíritos, não é o capeta cramunhão, blá, 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 blá. Beleza? Continuando. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada à má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos, em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam retamente com os homens. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhes transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Ponde, em lugar da palavra demônio, a palavra espírito e tereis a doutrina espírita, ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Entendeu? É só uma questão de palavra. O duro são as pessoas más, né? Que gosta de fazer essa salada. E eu não estou falando só nas religiões, especialmente nas evangélicas, mas eu estou falando até no espiritismo, né? Aí é má fé. Não estuda e vai falar coisas que não conhece, né? Então, assim, está explicada, está resumida a doutrina espírita, né? Sétimo, a preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando essa eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Pois é, né? O que é uma coisa tão rápida, o mundo material e a vida material é um sopro diante da eternidade, da imortalidade. Oitavo, se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta na matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam, por intuição, o Espiritismo prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas. E aí, de novo, vem citar o céu e o inferno, a segunda parte, que é exatamente a parte dos testemunhos, né? das psicografias de espíritos de toda a gradação, desde os mais felizes até os mais infelizes, ok? E olha que interessante, hein? É praticamente Sócrates e Platão estavam descrevendo o espiritismo, né? Quantos mil anos antes de aparecer o espiritismo? Então, isso é encantador. Nono, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para outro mundo. E a explicação? Equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo conseguintemente um incentivo para o mal. Que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. E de novo está falando do céu e inferno, segunda parte do primeiro capítulo, que vem trazer estes testemunhos. Nada a acrescentar. 10º.
O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para outro mundo com a alma carregada de crimes. Vês, Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Gorgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça e que, acima de tudo, devemos cuidar de não parecer, mas de ser homem de bem. Isso faz parte dos colóquios de Sócrates com seus discípulos durante a prisão que ele estava. Gente, isso me lembrou o Chico, querido Chico, dizendo assim, eu prefiro ser aquele ofendido do que aquele que ofende. Sócrates já falava isso, gente. Nossa, que encantador, né? Não sei o que você está achando, mas eu estou aqui todo derretidinho. Vamos ver a explicação. Depara-se-nos aqui outro ponto capital, confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã esta máxima, mais vale receber do que cometer uma injustiça. O mesmo pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ah, lindo demais, né, gente? Meu Deus do céu, lindo demais. Vamos lá, vamos para o próximo item. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade a de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. No entanto, é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. E aí, Sócrates estava escrevendo isso para os juízes dele. Meu Deus, que coisa mais linda desse mundo. E olha a clareza que ele tinha, né, das coisas. Que tapa na cara desse povo hipócrita. Bom, Sócrates também tacava na cara a hipocrisia das pessoas e ganhou o que ganhou, né? Jesus, depois de um tempão, fez a mesma coisa e hoje todo mundo que tenta também. Enfim, temos muito caminho pela frente ainda para esse planeta e os habitantes desse planeta serem melhores. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações entre eles se estabeleceram de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Houvesse em Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram, que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois, ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem, mais do que outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que, finalmente, pode dar-se façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Finalmente, né, Zezinho? Eu não sei porque que esse leitor, às vezes, ele mistura o inglês com o português, mas enfim. Que interessante, né? Pensar exatamente nisso, que Jesus estava acompanhado por espíritos de escola como Sócrates e Platão, por exemplo, e que o aconselhavam, que estavam juntos, enfim, que dividiam, né? Jesus, sendo um espírito muito elevado, o mais elevado que passou, né, no planeta, segundo os espíritos nos revelam, por que não ter essa turma de amigos do mundo espiritual em que ele entrava em contato constantemente, enfim, para aguentar a barra que foi, né? A vida de Jesus não foi fácil, não. Vai lá. 12º. Nunca se deve retribuir com outra
uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Não está aí o princípio de caridade, que prescreve não se retribua o mal com o mal e se perdoe aos inimigos. Olha, que iluminado, né? Que iluminado, Sócrates. Meu Deus. 13º. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provém a mal, de boa quando dê origem ao bem. Esta máxima, pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. Muito, muito legal. Ou seja, isso é uma prova que Jesus estudava, né, Sócrates? Ou foi ensinado com os ensinamentos do Sócrates. Ou, tendo intimidade no mundo espiritual, já veio, né, da verdade universal e não é de uma outra pessoa. Mas olha a clareza dessa mensagem. E quem está falando isso é a história, né? Não é outra coisa. Esses escritos são dos discípulos de Sócrates. 15º. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao céu, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que lhe pertence. 15º. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não. Verdadeiramente justos e retos só os são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Olha que legal. E tem mais um ainda aqui, ó, 16º. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte e em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor, que há de unir os homens por um laço fraternal, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nenhum deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime. Eles queriam matar, porque incomodava, porque ele desmascarava as pessoas. Olha a sabedoria disso tudo. 17º. A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favori, então, pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Essa nova luz que o Espiritismo traz nessa máxima aí, que as igrejas continuam falando, né? Que é dom, o Espiritismo traduz como experiência e aprimoramento e bater cabeça e aprender, etc. e tal. Então a gente vem cada vez mais maduro, mais sábio, né? E essa evolução vai acontecendo. 18º. É a disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos outros. Diz o Evangelho: vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Isso a gente aprende desde pequenininho, né? A culpa é sempre do outro, nunca é nossa, né? Ou a gente vai de um extremo ao outro, a gente se acha sempre culpado do planeta, de todas as coisas, que é a pior pessoa do mundo. Não é nem uma coisa nem outra, né, gente? E aí a gente vai estudar esse evangelho, né? Você não vê o cisco no olho do seu irmão, mas vê a trave que está no seu olho. E eu sempre, não sei porque, quando eu via esse trecho do evangelho, eu achava que trave
Era um cisco um pouquinho maior. Não, eu tô falando de trave. Pensa num gol, uma trave, que é aquela tora de madeira. Não é nem a tora de madeira, no gol hoje não é. Mas é uma árvore, é um pedação de madeira, uma tora de madeira. Isso é a trave que Jesus está dizendo. Você não vê o cisco no olho do, você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não vê essa tora de madeira que está. Ou seja, né? Bem claro aí. 19. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, nova senda para a ciência. Com lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão seus maus êxitos. Eu acho que a gente se aproxima cada vez mais disso, apesar de que faz tempo, hein? 500 anos antes de Jesus, já falavam isso e a gente até hoje está teimando que o corpo é só essa coleção de células, não tem mais nada, né? E a gente sabe que, de onde vem o sucesso das cirurgias espirituais, dos tratamentos alternativos, de um monte de outra coisa, né? É só pensar um pouquinho. 20, todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma frase cedilha maiúscula mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante, nos capítulos 2, 3 e 5. Muito bem. Senti uma amargura, sim, no Sócrates, né? Que todo mundo faz mais mal do que bem. Não é difícil entender isso, né? Vamos pensar. Quantas vezes a gente se esforça para fazer o bem, certo? A gente tem uma intenção e se esforça e às vezes nem sempre consegue. Hoje eu quebrei minha cara, eu tinha certeza que eu ia fazer um negócio e acabei não fazendo e fiquei muito bravo comigo mesmo. Mas e para fazer o mal? A gente precisa pensar? Né? Geralmente vai deixando, porque a gente é ensinado assim na vida inteira, cada um por si, egoísmo, né? Tudo está resumido no orgulho e no egoísmo, e a gente vai lá e faz, sem nem pensar que está fazendo mal, faz. A partir do momento que você passa na frente de uma pessoa em condição de rua e não oferece um copo d'água para ele, você já está aí, né? Você não está fazendo bem, consequentemente, você está colaborando para o egoísmo do mundo, né? Se você percebeu, eu estou me enfiando aí nessa história porque... que é um negócio que dói. Vai lá, 21º. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates, dizendo: tentemos, primeiro, torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridiculizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. Então, isso fica muito claro na nossa máxima de hoje. Você percebeu? Todo sabichão, todo que se acha espertão é um idiota. Um idiota no sentido de não ignorar o que não sabe. Quanto mais a gente estuda, eu vou falar no caso do Evandro, quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que eu não sei coisíssima nenhuma. Eu me sinto assim, diante de muita gente que eu acho assim, que são fantásticos, tem uma bagagem, um conhecimento. Eu me sinto do pré-primário. Me sinto praticamente um tonto, com medo de abrir a boca para não falar besteira. Entende? Então, assim, quem somos nós para sabermos de tudo?
na vida, né? Para ter todo esse conhecimento. E olha que interessante, hoje nós finalizamos, né, este estudo e finalizamos também a introdução, você perceber quanto de Sócrates e Platão estava nos ensinamentos de Jesus, né? E o quanto que isso até hoje é completamente incompreendido. E a gente faz tudo ao contrário. Temos muito ainda para caminhar para frente, né? Sem se preocupar com essas bobajaiadas de data limite. Que data limite, gente? Até parece que tem previsibilidade de botar uma data. A partir de tal data vai acontecer isso. Isso é só gente trouxa que fala isso. Só gente que acredita em conto de fadas, em bobagem. Estão falando da evolução humana. Ela não se dá por uma data. A partir de 3 de janeiro de 2057... o planeta virou regeneração. Plim! Gente, até a dor, gente. Isso é tão infantil. É tão bobinho, né? É tão místico. Não tem nada de espiritismo. Então, a nossa data limite é hoje. A gente deve tentar ser o melhor hoje do que a gente foi ontem. E ser pior do que será amanhã, né? Então, esse é o caminho. Leve a data que levar. Afinal de contas, você e eu somos imortais. Beijo, até o próximo episódio, quando começaremos a estudar o primeiro capítulo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, e estudaremos uma das 3 revelações, que é sobre Moisés. Te espero como sempre, obrigado pela sua paciência, ter seguido até aqui, quase 40 minutos. Eu te espero no próximo episódio. Tchau!